2, 1, gravando. Olá, meu caro amigo ouvinte, espectador internauta. Sou o Rodrigo Gilfroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos bater um papo com o querido José Geraldo Heleno, o nosso professor Heleno. Ele é nascido em Cipotânea, Minas Gerais, escritor, tradutor, doutor em estudos clássicos pela USP, mestre em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor universitário aposentado, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado, possui 6 livros publicados e participação em várias coletâneas literárias. É membro da Academia Barbacenense de Letras, da Academia Juiz Forana de Letras, da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravistas e da União Brasileira de Trovadores, a UBT. E também é fotógrafo autoral. Meu querido professor Heleno, uma honra grande, uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A 93 fica muito feliz, a Academia Barbacenense de Letras também, para esse bate-papo maravilhoso, descontraído, para a gente aprender um pouquinho de literatura e também saber das suas peripécias. Rodrigo, eu fico muito agradecido por esse convite. Para mim é uma honra, inclusive, poder falar aqui nos microfones da 93 FM, que é uma rádio muito prestigiada em Barbacena, em região, e de uma programação muito refinada. Eu fico muito feliz. E quando a gente fala, as ações humanas, elas têm muita reciprocidade. Verdade. Quando a gente fala, a gente está ouvindo, e quando a gente ensina, a gente está aprendendo. É isso mesmo. E fico muito feliz de ter sido seu professor e você ter se tornado o professor que é muito bem quisto nos lugares em que você trabalha e trabalhou até hoje e muito competente naquilo que você faz. Muito obrigado. Obrigado, eu fico muito honrado. Procurei me espelhar nos bons exemplos, né? Nunca escondi isso, né? E agora vai ficar até público. Fico muito feliz. É uma luta difícil no magistério, mas a gente fica muito feliz, muito satisfeito. E a honra minha de ter podido aprender, ouvir esse tempo todo, né? E muito estimulado para poder continuar no caminho, fazendo o melhor e deixando alguma coisa que seja útil para quem vem depois, inclusive no sentido de fazer melhor do que a gente, né? Porque é sempre a ideia nossa. É que a gente, enquanto a chama da nossa vela diminui, a gente vai alimentando a chama de outras velas, né? Para que elas venham e façam melhor do que a gente. Mas fico muito feliz e certamente também nossas instituições da mesma forma. Professor, conte para nós como é que se deu esse interesse, né, pelas letras, pelo magistério. Quando é que você se iniciou na docência? Como é que foi essa história lá, aqueles primeiros flashes, assim, quando a gente vai tomar a decisão? Olha, antes de eu escolher a profissão de professor, coisa curiosa, eu escolhi a especialidade. Antes da profissão? Porque eu estudei em seminário e eu era um professor de destaque em latim. Língua de Cícero. Eu servi exército, logo que saí, me perguntei, e agora, José, fazer o quê? As inscrições para o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora estavam abertas. Eu fui me inscrevi, num primeiro momento sem muita certeza. Sim. Quando eu entrei no conteúdo do curso, eu comecei a perceber que era uma viagem muito interessante e me cristalizei nisso. Entendi. E, claro, entrei na direção dos estudos clássicos, fui professor de latim, literatura latina, na Unipac, em Barbacena, disciplina em que ele foi meu aluno. Exatamente. E aluno de primeira linha. Obrigado. E depois me tornei professor de latim, literatura latina. Legal. Na Universidade Federal de Juiz de Fora também. E trabalhei mais tarde em latim também, em Belo Horizonte, na Newton Paiva. Sim. E fiz doutorado na área
traduzindo uma tragédia escrita em latim, direto do latim para o português, a primeira tradução, do pensador romano Sêneca, que viveu na corte do famoso Nero. Aquele que pôs fogo em tudo, né? É questionável, é questionável. Dizem que a fama dele foi feita não muito objetivamente, porque ele tinha atritos, né, com o cristianismo, e parece que isso influenciou muito na imagem que se pintou do Nero. E essas construções depois elas acabam ficando, né? Para a gente tirar a pecha e reconstruir a verdadeira imagem, a verdadeira identidade é muito difícil. Muito difícil. E a história, ela é feita de fatos e da maneira também como os fatos são vistos. Exatamente. Os fatos não são assim tão objetivos da história. Essa é uma questão interessante. Agora, considerando essa... É muito, muito engraçado, né, a gente pensar na especialidade primeiro e definir o caminho principal depois, né? É meio louco, né? Sui generis, a gente que conhece, a gente sabe, né? Mas muito legal, porque eu mesmo não sabia, embora conhecendo várias histórias suas, essa é muito curiosa, eu não sabia. Mas aproveitando esse gancho da questão do magistério, como é que você tem avaliado, por exemplo, o panorama atual da profissão no nosso país, né? A carência de profissionais, formação deficitária por vezes, más condições de trabalho, paralisações como a gente por vezes enfrenta. Na sua opinião, como é que a gente poderia minimizar esses problemas, mitigar? Eu não vou dizer nem que seria o mundo ideal, né, a gente acabar com isso, porque eu acho que já seria talvez até um sonho muito distante, mas talvez minimizar esse problema, melhorar um pouco o panorama. Como é que você vê pela sua experiência? Olha, é bastante preocupante a questão da educação nossa no Brasil. Mas é importante que nós somos um país que está se iniciando e um país que tem outras crises, tem outras deficiências. E é muito difícil você ser expert, ser nota 10 num setor sem carregar os outros. Quando há problemas sociais graves, é natural que a saúde se prejudique, é natural que a educação fique prejudicada. Sim. E o prejuízo é sempre recíproco, como o crescimento também é recíproco. Se nós temos uma crise de alunos, nós temos a correspondente crise de professores, porque uma provoca a outra. Se nós estivéssemos num momento de crescimento de um dos lados, puxava o outro. E o que mais pesa é o lado do aluno, porque o aluno é a finalidade da educação, sim, é a finalidade da escola. Verdade. Então, nós podemos sim fazer alguma coisa, mas não é muito. Talvez lançar sementes. Isso seria num sentido mais imediato, talvez no curto e no médio prazos, né? Algo mais palpável, que a gente poderia ainda ter a possibilidade de ver um resultado concreto acontecer. A educação traz resultados a médio e longo prazo. Não é imediato, não. Agora, as pessoas têm muita vontade de crescer. Eu acredito que parte dessas questões que nós temos, na parte principalmente dos alunos, eu acredito que esteja faltando alguma coisa que os estimule, que os jogue para cima. Entendi. Mas uma coisa que nasça de dentro deles, não uma coisa imposta de fora. É um processo que eu acredito longo, delicado, que exige muita competência e muita dedicação. Essa sedução, digamos assim, né, que seria o estímulo endógeno, será que o mundo digital não poderia contribuir para isso ou não contribui? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que pode contribuir porque o meio digital é instrumento. Então, o meio digital não faz nada por si mesmo. É uma máquina, um instrumento, uma ferramenta na mão da nossa geração. Eu acredito que depende da maneira como nós usarmos esta máquina. Sim. Ela pode ser um elemento que incremente a educação. Eu acredito que pode. Porque a gente vê talvez uma certa apatia, às vezes até abandono, né?
da instituição, da escola, como a gente concebeu, e hoje talvez uma concorrência grande, né, desses meios, né, e talvez por causa disso o desestímulo, né. Eu ainda tenho alguma estrada para cumprir ainda no magistério, então vejo que por vezes a gente se depara com essas questões, né, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né. Nós somos poucos e há uma necessidade grande desses poucos, né, então assim, acho que a gente, por vezes, se perde nisso também. São poucos professores, né? As pessoas não têm se formado, os cursos têm acabado. Eu acredito, sinceramente, que nós podemos, sim, fazer muita coisa plantando sementes, porque o processo digital é um processo também muito novo. Na realidade, nós ainda não assumimos todo o potencial digital, nem para o bem, nem para o mal. É verdade. Não é? E acredito que a tendência é a sociedade assimilar esses recursos e os colocar nos devidos lugares, onde eles podem ser mais eficientes e freá-los onde eles possam ser prejudiciais. Aliás, qualquer coisa praticada em excesso, fora do lugar, fora da dose, pode ser um mal. É verdade. Né? E o mundo digital, ele não é um mal em si. Né? Nós temos que aprender a usá-lo. Exatamente. Nós estamos nessa fase. Sim, né? Eu concordo. E eu aproveito para poder comentar, né, fazer uma ligação da área do magistério com possíveis outras ocupações, como, por exemplo, uma que você exerceu por longo período também, que é de extrema relevância para nós, inclusive até existe uma conexão muito interessante atualmente, há projetos nos quais a Receita Federal do Brasil está envolvida, né, de recuperação de equipamentos frutos de ilícitos, né, e, por sua vez, destinados a escolas, né, para que os alunos possam utilizar, possam adentrar esse mundo digital, aprenderem novidades, né? E aí, quem sabe, talvez até ter esse estímulo de que nós falamos aqui agora. E eu acho que esse é um gancho até interessante, né? A ligação do magistério, da área de letras, por exemplo, né? Com uma área que não tem, aparentemente, conexão, né? Mas que se a gente for pensar mais detalhadamente, mais repetidamente, a gente consegue perceber essa linha, né? Então, como é que você fez essa ponte? Como é que essa formação inicial na área do discurso, por exemplo, né, para a gente pensar de forma ampla, pôde te auxiliar? Como é que você migrou para a auditoria fiscal? Né? Como é que é o trabalho desse profissional que é tão importante para o Brasil? Como é que é lidar com esses ilícitos, por vezes, né? Vocês ficam muito expostos a esses ilícitos, e, sobretudo, do ponto de vista discursivo, porque você precisa... A linguagem é tudo. Você precisa abordar a pessoa, como é que você vai chegar no suposto criminoso, vamos pensar assim, né? Discursivamente, como é que essa abordagem é feita, enfim, como é que você vê essa ligação, já que no primeiro momento teve a escolha da especialidade e não do ponto principal, e agora, será que a gente tem uma surpresa também? Hoje, eu não estou muito atualizado nisso, me parece que a fiscalização e orientação, ela se dá muito em gabinete, ela se dá muito a partir de computadores, e é muito menos a presença física. Mas, quando eu iniciei, foi bastante interessante, porque a primeira abordagem era em loco. Então, isso exigia da gente muita linha, muita educação, porque as coisas, mesmo as que doem, podem ser faladas de forma delicada. Você não precisa ofender a pessoa por causa de um ilícito em que ela está envolvida, nem sempre por uma decisão consciente, frequentemente. Não é. Verdade. E depois também a questão da finalidade. Eu entrei inicialmente como auditor da Previdência Social. Ele era muito interessante, porque a gente sabia que estava trabalhando diretamente
para o equilíbrio social. Sim, interessante. Depois, quando se juntaram as duas profissões, eu vejo pelos colegas que eles trabalham com entusiasmo e veem muito sentido no trabalho que eles fazem, também ainda voltado para sustentação da máquina do Estado, que é fundamental, e dentro dessa máquina do Estado tem o leque amplo da saúde, da educação, da segurança. Quer dizer, esse recurso que o auditor procura garantir para a União, ele tem aplicações essenciais, sob pena de, se falhar, a nação falha também. Então, é interessante. Agora, com a linguagem, você faz de tudo. Então, tem aquele provérbio que quem tem boca vai a Roma, quem sabe falar vai aonde quer. Aprende até física nuclear, porque está tudo escrito em língua. É verdade, exatamente. E é interessante essa ponderação, porque o lado social continua existindo, talvez até de forma mais intensa, com esses movimentos que eles têm feito, né? A gente tem tido notícia na mídia dessas ações, e eu me recordo que tive um momento recente em que conheci o superintendente regional da Receita, e ele estava exatamente apresentando o resultado desse movimento de recuperação desses aparelhos, né? São vários aparelhos que são, por vezes, retidos, né, por alguma irregularidade, e levando esse material para as escolas. Então, assim, acho que essa fala é muito positiva, não apenas como estímulo para os colegas que estão, os colegas de auditoria, mas porque o lado social, eu acho até que está mais fortalecido do que talvez antes, né, por causa desses movimentos. E escolheram, claro que a saúde também é importante, tem o seu quinhão, mas nós somos suspeitos para falar, a educação tendo sido escolhida é uma graça, porque é o único caminho que a gente tem, a única garantia que a gente tem de um futuro mais ameno, mais humano, né? menos polarizado, menos imbecilizado, né? E esse trabalho que eles estão fazendo eu acho muito interessante, e é importante que a gente, né, faça esse registro, e por conta de alguém que passou por lá e que ainda tem muito contato com as pessoas. Sim, com certeza. Né? Eu acho isso muito interessante. Agora, a partir desse momento, dessa vivência, mais especificamente nessa função, as outras tarefas foram abandonadas por completo, as tarefas ligadas, por exemplo, às letras, à cultura, à linguagem, à literatura? Olha, de jeito nenhum. Eu nasci humanista, eu nasci professor e não consigo ficar à margem disso. O tempo, por exemplo, meu primeiro livro, o Café Carinho, ele surgiu do impacto do meu trabalho em Belo Horizonte. O Café Carinho são cenas que eu colhi numa cidade vista bastante objetivamente por alguém que estava indo de uma cidade menor, que eu trabalhava aqui em Barbacena, e muitas vezes eu parava o meu trabalho e lembrava, escrevia alguma coisa. Aquele livro, Café Carinho, nasceu todo durante o meu trabalho. E além dele, outros. Eu tenho outros trabalhos nesse sentido. E trabalhei como professor nesse período, principalmente na Unipac. Sim. Em conjunto com a profissão conciliando, que não é incompatível. É incompatível com a universidade pública, incompatível, não dá para acumular. Certo. Mas com a iniciativa particular é possível. Entendi. E escrevo. Olha, eu escrevi muito esses livros, quase todos. Este aqui não. Esse, o Hércules Nueta, esse nasceu depois que eu havia me aposentado, porque eu tinha tempo para me dedicar ao doutorado. Sim. Né? E tem livros para publicar também, viu? E sempre nesse processo de lembrou, tem que parar, anotar de alguma forma a ideia para poder desenvolver. Boas ideias é como borboleta. Ela vem, se mostra você e some. Existe uma borboleta que nós chamávamos, quando eu estudei interno, de prateada, porque o fundo, a parte de baixo da asa dela é cor de prata. Ao voar, ela some. Você sabe que ela está aqui e ela desaparece. Então a ideia é assim, ela se mostra e some.
Se você não aproveitar, é a borboleta prateada. É uma bela metáfora, excelente metáfora. E a participação nessas agremiações, né, nessas agremiações tais como, por exemplo, a ABL, Academia Barbacenense de Letras, a Academia Juiz de Fora de Letras, a Liga dos Escritores e Ilustradores de Juiz de Fora. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona a Liga em particular, as academias também. Como é que são as atividades que são desenvolvidas, pelo menos as principais, nesses centros de cultivo da literatura, vamos dizer assim? Olha, é fundamental, porque viver sozinho é muito difícil. Né? Então você tem companheiros e companheiras que se dedicam, como você, à literatura, e que ouve você, e que abre espaços para você colocar as suas ideias, e dá um suporte também, te dá um respaldo. Você chegar em algum lugar e dizer que eu pertenço à academia tal, isso você está dizendo o seguinte: olha, não sou eu apenas que me digo escritor. Sim. Há outras pessoas que acreditam em mim como escritor, tanto assim que eu pertenço a essas entidades. A Academia Barbacenense de Letras foi a primeira que me descobriu, no tempo do professor Plínio. Eu fui, inclusive, vice-presidente com ele, depois fui com o Mário Celso, depois aí eu saí da vice-presidência, mas nunca abandonei a Academia Barbacenense de Letras. Mas sempre esteve em ações da diretoria, né? Pelo que eu Sim, sei. sim. Sempre, hoje, por exemplo, eu sou bibliotecário. E no mandato anterior seu também. Certo. Aliás, no primeiro momento, antes de você se apresentar candidato, numa reunião da academia, alguém falou assim: nós estamos pensando no Rodrigo. Eu apoio. Eu apoio. Tá certo. Foi de primeira linha. A campanha começou ali. A campanha começou ali. Agora, as outras entidades de Juiz de Fora, porque eu tenho um histórico em Juiz de Fora também. Sim. E me chamaram, eu tenho amigos e amigas lá, e ela tem outros tipos de ações, né? São diferentes, cada um tem suas propostas. Né? Não dá. A da Academia de Juiz de Fora tem feito muitas promoções interessantes, mas tudo coisa recente também, viu? Sim. Então ela está adquirindo um prestígio muito grande, principalmente por causa dos cursos que ela tem dado de literaturas locais ou não. A Liga de Escritores é uma entidade privada e ela já existia há algum tempo quando eu cheguei. Atualmente... A Liga é mais velha do que a Academia Juiz de Fora? Não sei. Não sei porque eu peguei o bonde andando. Entendi. Eu cheguei, já era o Arthur Lais, que é um médico de Lafayette, e é um cara de uma dinâmica muito interessante. Ele escreve sobre vampiros, né? E é uma entidade interessante e ela tem peso. Por exemplo, nos festivais, quando ela fala, não, nós somos a Liga. Sim. Aí as portas se abrem com mais facilidade. São experiências interessantes. E essas instituições, elas estão, por exemplo, em intercâmbio constante? Há promoções que são partilhadas entre os membros de lá, de cá? Como é que isso funciona? Tem acontecido? Os membros de uma entidade e de outra se repetem muito. A Leia, boa parte, é da própria Academia Juiz de Fora de Letras. A academia, ela tem mais interação com outras academias. A Liga é uma espécie de cooperativa. Quer dizer, então, a cooperativa é uma instituição que existe para os seus membros. Entendi. Especificamente. Específico. Então, agora, eu me recordo que a Universidade Federal de Juiz de Fora tinha também um núcleo literário, um núcleo de pesquisa literária bastante forte, sobretudo por causa de Murilo Mendes. Por causa de? Murilo Mendes. Murilo Mendes. Né? Enfim, conhecido mundialmente, naturalmente. Esse pessoal continua fazendo essa pesquisa, continua estudando porque tem aquela história, né? Quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, né? Quer dizer, tem a literatura e a teoria literária. Quer dizer, o que veio primeiro, né? O sujeito escreve, depois a gente vai refletir acerca daquela letra. Eles têm feito isso constantemente em relação à obra de Murilo Mendes, por exemplo? O Murilo Mendes, ele é muito prestigiado, como você disse, o mundo inteiro, especialmente em Juiz de Fora. Tem a Leila Barbosa, né?
a Marisa Timpone, que elas estão, inclusive, na origem do Museu de Arte Murilo Mendes. Sim. Mas não, o estudo de Murilo Mendes não está restrito a elas, não. Tem muito jovem estudante que tem feito pesquisas e produzido dissertações e teses sobre o Murilo Mendes. Entendo. Eu me recordo de uma das passagens que tive pela Universidade Federal de Juiz de Fora. As irmãs Zimbrão eram muito fortes lá também na Terezinha Zimbrão. Eu me esqueci do nome da outra. Terezinha Sheridan? Sheridan. Mas elas eram bastante fortes também nessa parte. Sim, né? certamente. Na questão do estudo, né? do legado, não só dele, mas desses poetas mineiros, né? Por eminência. Juiz de Fora procura valorizar muito o pessoal local, sabe? Então, esses cursos que têm sido dados sobre escritores locais são muito interessantes. Eu, sinceramente, acho muito difícil você estudar um escritor vivo. Porque se você quiser fazer uma restrição, você fica meio constrangido. Exatamente. Né? Mas não perde a validade, é válido. Eu, por exemplo, dei uma aula sobre o Rodrigo Barbosa, não é tão conhecido assim, mas o cara é um gênio da escrita. Vivo não, né? Vivo. Interessante. Vivo. A estrutura, só tem 2 romances. A estrutura desse último romance dele é uma coisa fantástica. Que legal. E a gente não vê esses talentos assim tão evidentes, né? É uma pena. A gente precisa desses movimentos para poder trazer esse pessoal à luz, né? A gente precisa de movimentos como o nosso aqui, nosso podcast, né? Para poder mostrar esse pessoal no bom sentido, né? E dizer, olha, tem letra boa aqui, tem mensagem bacana, né? Vamos, como você mesmo diz, a literatura é um instrumento que nos empresta, nos possibilita dar vários sentidos à vida. Enriquece muito a vida. Então, como é que a gente pode prescindir de uma pessoa que está ali no seu tecer, no seu fiar, na sua reflexão, né, trazendo ideias que nos ajudam a ter outras concepções, né, a ser melhor em última instância, creio. Mas o pessoal, esses movimentos que tem havido aqui, em Barbacena, o festival especialmente, demonstrou que há um número de escritores muito grandes aqui em Barbacena e pessoas muito boas. Sim. Né? Muitos estão assim, envolvidos com a academia, mas nem todos. Sim, né? é verdade. E esse festival foi muito importante no sentido de dar uma oportunidade para todos os escritores mostrarem a sua cara. E tem muita coisa boa escrita. É verdade, concordo. E eu acho que houve uma adesão assim muito Muito boa, grande, né? muito grande. Houve também uma cesta cultural que nós participamos. É verdade. Também apareceu muita gente com muitos textos, eu li alguns, são coisas assim muito boas. E a academia, ela tem marcado presença desde a fundação, com o professor Plínio, né? O Mário Celso, que é uma figura importante na história da academia, e agora o aluno do Mário Celso, Rodrigo Geoffroy, que está também tocando o projeto para frente e dando mais passos, né, importantes. E é um trabalho árduo, é um trabalho de equipe. A gente precisa de liderança muito das pessoas, precisa. Né? Exatamente, porque é preciso descentralizar, cada um tem o seu talento para contribuir, né? E essa obra maravilhosa haverá dia adiante, né? A gente está querendo deixar alguma coisa positiva, então a própria contribuição que a gente recebe, por exemplo, da Rádio 93, né? Fomos convidados a participar da Fundação Porfíria, a parceria exatamente, importante, muito forte. Muito importante. Então, assim, a gente agradece muito porque a gente não faz nada sozinho, né? É um trabalho de equipe. Eu tenho essa perspectiva, né? Gerencial, vamos dizer assim. Não quero colocar o lado, não estou querendo julgar para o lado empresarial, mas usar um termo nesse sentido, né? Eu acho que a gente é muito mais realizado no final com um resultado positivo quando a gente tem essa quantidade de pessoas envolvidas no mesmo espírito, né? E dando as suas contribuições. Eu acho que por isso que a coisa funciona. Agora, eu tenho uma curiosidade
antes de a gente prosseguir, os ilustradores, eles da Liga de Escritores e Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, eles fazem trabalhos constantemente para os escritores, no sentido de fazer as ilustrações dos livros, as gravuras, ou algum outro tipo de arte, ou é só especificamente para esses livros de literatura? Não, eles são ilustradores, eles são profissionais da área. Uhum. E eles são contratados, são pagos para fazer a ilustração do livro. Legal. Inclusive, eu mesmo cheguei a pensar na publicação de um livro de fotos de natureza, mas pisei no freio, vou esperar mais um pouco. Ia contar com o apoio deles para fazer a ilustração? Sim. Legal. Chegamos até esboçar alguma coisa. Tá certo. Agora, e o que é a Sociedade Brasileira de Poetas Aldravistas? Até o nome é bastante curioso, porque aldrava é aquele objeto antigo que a gente usava para poder bater na porta, né? Isso, anunciar a Boa Nova. É uma metáfora muito linda. E também tem a União Brasileira de Trovadores, né? Quais são essas mensagens procuradas por esses dois grupos, né? E o que eles estão querendo construir, o que eles estão querendo difundir, o que eles estão querendo deixar marcado para nós? Os dois gêneros, tanto a aldrabia quanto o gênero trova moderna, são minimalistas, né? São gêneros de poemas bastante pequenos. E eu tenho uma visão muito positiva das duas. Vou falar primeiro das aldravias. Eu acho que a aldravia foi uma grande criação, viu? Ela pega o cerne da poesia ao lançar, né, 6 linhas, cada uma com uma palavra, e ligadas entre si pela metonímia. E a metonímia é chave, não tem a menor dúvida. E a língua que explica a língua, né? Quando você pega um poema, pega um soneto, por exemplo, de qualquer desses poetas aí, bons, e pega as palavras-chave, 6 palavras-chave do poema, e faça uma aldravia para você ver que aldravia que dá. Que legal. Muito interessante. E é interessante porque, assim, é minimalista, mas você diz muito com pouco, quer dizer, a força ilocucionária dos termos é marcante, suponho. Eu tenho refletido muito sobre a aldravia, tenho algumas coisas escritas, tenho a minha visão própria da aldravia, mas eu penso que eu tenho que pensar mais antes de publicar qualquer coisa. Nós temos um movimento interessante, aldravista, em Mariana. Mariana, nasceu, né? Em Mariana. Coordenado pelo Gabriel Bicalho, que é nosso confrade, né? Donadon Leal, né? Donadon Leal, JB Donadon Leal. Isso. Eles têm movimentado muito Mariana, em acordo com a Academia de Letras também, de Mariana. Que legal. E não falei sobre a União Brasileira de Trovadores. A União Brasileira, a trova é um gênero antiquíssimo, né? Só que o pessoal que criou a União Brasileira de Trovadores, eles restringiram a forma da trova a 4 linhas, a rima AB, sei lá como é. AB. A isto. Existem trovas muito interessantes, muito ricas, e o que prima na UBT, eu acho, é a organização e a solidariedade. As pessoas se conhecem, como nós estamos conversando aqui, o cara é lá de Caicó, lá de qualquer parte do Brasil, os caras são tratados com familiaridade. Tanto assim, muito amigo meu, o Tadeu, que é hoje presidente da UBT Minas e vice da Nacional, e muito premiado, ele redefine a UBT como um lugar de fazer amigos. Singelo. Muito interessante. Verdade. E olha, se o cara é trovador, conversa com ele como se fosse amigo de infância. É muito interessante. Inclusive, eu estou em falta, porque eu fui indicado como delegado da União Brasileira de Trovadores em Barbacena, com a finalidade de implantar o grupo aqui. E eu não fiz. Eu criei
Eu criei um grupo do... Já demos o primeiro passo, né? Mas... E participo lá com o Salim, com o Pauta em Prosa. Pauta em Prosa, isso. Verso em Trova. Que já estamos no número 95 muito de legal. publicação. E com um alcance muito bacana, né? Um engajamento muito bacana. Pois é. Publicação semanal. Não falhei nenhuma semana. Não é fácil. Quase 2 anos. Não é fácil. Muito legal. E o Salim dá um apoio muito grande também, viu? Não, realmente o movimento que ele tem feito, a gente reconhece, né, como bastante saudável para todas as instituições envolvidas e para poder privilegiar, né, a difusão da literatura. Agora, a trova moderna, ela é muito difícil. Né? Apesar de ser minimalista, apesar de ser... Você olha o texto num primeiro momento, mas é difícil você... Aquela luta com palavras sobre a qual Drummond já falava há muito tempo, ela é bastante árdua na trova moderna, né? Pois é, a gente olha ali, poxa, que fácil, vou sentar aqui agora e vou rascunhar aqui meia dúzia de palavras e vou tecê-las aqui, vou uni-las. Não é bem assim, né? A gente vê que é uma luta mesmo, né? Quase que uma guerra. Eu até, porque hoje eu gravei umas trovas, porque eu publico umas trovas no TikTok, né? E quem grava para mim é o Pedro. Você é multimídia, já te vi lá no... Então, a que eu gravei hoje, por acaso, está aqui. Você vai falar com o nosso interlocutor ali na honra. Quer ver? Não vou escolher, vou pegar aqui. Quando a coisa é inevitável, pode torná-lo objeto. Tome a postura saudável de um sujeito ator completo. Isso é um princípio estoico. Exatamente. O homem virtuoso. Que tem a força. A virtus estoica, ela não é a virtude cristã que nós estamos acostumados a ouvir. A virtus, ela é individual. É uma força pessoal. Aliás, a palavra é da mesma raiz de vir, de varão, do homem, né? E de vis, que é força. Quer ver uma outra? Todas elas são fundamentadas no pensamento estoico. Nós já vamos chegar nele agora, maravilhoso. O que não tem solução, solucionado se chama. Tenha o calmo em sua mão, que um sábio nunca se inflama. É tudo minha autoria, viu? Exatamente. Quer mais uma? Manda. Nosso interlocutor já... Quando algo te incomoda e o sentimento se excita, se pões a razão na roda, o sofrimento dormita. Maravilha, maravilha. E a reflexão que a gente faz, né, da mensagem que fica aí para nós, ela por vezes é cruel. Né? Quer mais uma? A respeito da virtude, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos lá. É a virtus, a quarta. Então, quem pode se equiparar aos deuses, inevitável tem a razão para afirmar: nada é insuportável. São princípios estoicos. Exatamente. Viu? Tem mais, mas deixa as voltas para depois. Não, você ainda vai dar uma palhinha aí pra gente no final, com certeza. Né? Foi sorte estar com essas trovas aqui, porque eu gravei hoje de manhã com o Pedro e gravei essas aqui. Não, mas sorte que a gente está recebendo também em primeira mão, e é uma ilustração fantástica, né? Não só pelo texto em si, mas, como eu disse, pela mensagem que fica e porque são textos baseados nesse trabalho que a gente já vai citar, que é muito bacana, e, portanto, a mensagem é densa. É uma filosofia. É uma filosofia. Não é uma brincadeira com rima, aparentemente, somente. Né? Então, é por isso que eu falei aqui. A reflexão que a gente faz mais detida e a conclusão que a gente extrai, de repente, leva uma pulga atrás da orelha, a repensar alguns caminhos, a repensar algumas atitudes. Então, começa como uma brincadeira, né? Ridendo castigat mores. Começa com uma brincadeira, mas rindo castiga seus costumes. É verdade. Pelo riso, né? Exatamente. Pelo humor. É isso aí. Pelo xiste. Mas eu queria também partir para uma seara interessante da prosa. Você já até comentou um pouco, mas assim, e eu me lembro que eu li
na graduação, quando fazia as disciplinas, né, contigo, o Café Carinho, eu me lembro disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o que versa, né, o Café Carinho, por exemplo, o Santuário, Cipotânea Fala Feio, Fala Bonito, esse título é delicioso, né? Também a gente tem Medras em Frestas, né? Movimento comunitário na região de Barbacena em 1980. São obras que exploram o regionalismo nosso. Como é que é a temática? Como é que é o processo de criação? Embora do Café Carinho você tenha rememorado, mas sempre tem uma diferenciação conforme o tópico, né, que a gente escolhe. O Edson Brandão falou que meus livros são autobiográficos. Mas o que não é autobiográfico, né? É evidente que o que a gente escreve está diluído na vida. É verdade. Então a gente vai, capta, de acordo com um foco determinado e monta aquilo numa obra, né? É verdade. Mas eu vou dizer, eu disse que o Café Carinho foi um impacto que eu me senti sozinho, como autoridade, como um fiscal dentro de uma capital. Sim. Né? E passei por situações muito interessantes e que me ensinaram muito a viver. Uma delas, nunca perder a esportiva. Se alguém vai ficar nervoso, que seja o outro. Eu não é? Eu tenho que amortecer. Isso eu posso atestar, porque eu convivo com você, eu vejo que... A gente pode amortecer. Depois veio o Santuário. O Santuário, sim, ele é autobiográfico. Na verdade, o Santuário ele tem uma ideia central. A ideia central é a seguinte: tudo que está no mundo é construção do homem. Você pode dar um sentido religioso, de crença, tudo bem, eu acho que a religião é importante para que você veja sentido em muitas coisas. Há pessoas que só conseguem ver o sentido através de uma religião. Sim. É perfeitamente válido. Mas que tudo é construção humana. Então, o santuário, que é o santuário do Santo do Caixão Branco, que foi construído no alto do morro, essa construção é que justifica toda a sociedade que se construiu em torno desse santuário. Portanto, ele é físico e ele é metafísico. Na verdade, o santuário dele não existe. Ele é uma ilusão, era uma reflexão de uma mancha branca que dava dentro de uma mata. E alguém que viu aquilo achou que havia um caixão. E uma pessoa talvez mais ousada, disse que era um santo. E construiu lá em cima um santuário. E a partir desse santuário formou-se a vila. E chegou um ponto seguinte: é ou não é santo, não importa, porque é ele que sustenta a vila. Então que a vila permaneça, que o santuário permaneça. Se ele é inspiração divina, se ele é um milagre, não importa mais. Depois que ele já está colocado, ele é uma realidade. Interessante. Então essa é a filosofia. Eu gosto muito dele, é o livro que eu mais gosto, porque eu estou dentro daquele livro. E outra coisa, essa localidade também está próxima da gente? Essa localidade ela é imaginária, porque, na verdade, o processo do livro foi no momento em que eu me descobri escritor, propriamente, foi com o Santuário. Porque chegou num determinado capítulo que o capítulo foi inchado, ficou muito grande. Eu fui ler o capítulo e falei assim: isso não sou eu não escrevo assim. Meu livro é outra coisa. Então, abandonei o capítulo e li o livro todo, de novo, que eu já tinha escrito, e imaginei uma personagem, e sentei essa personagem num cenário, e disse para mim mesmo: você só pode escrever o que a sua personagem está vendo. Então eu me limitei. Eu sou obrigado agora, eu não posso extrapolar, não posso fazer capítulo comprido. Aí, a partir dali, eu me deslanchei, falei: legal. Aí, mas ficou, como concluir o livro? Visitei um amigo que mora em Belo Horizonte, ele me conta a história dessa assombração que aparecia numa mata. Eu falei assim: por aí. Fiz o capítulo final e adaptei os outros que já estavam prontos de tal forma que eles ajudassem a chegar no topo, que era o santuário. E depois, Cipotânea Fala Feio, Fala Bonito, na verdade, eu estava à procura de mim mesmo, sabe? Quem sou eu? Né? Então, eu primeiro
falei do santuário. Uma das questões que compõe a luta universal do homem, né? Quem sou eu, Quem de sou onde eu? vim, para onde que eu vou. Aí, onde eu nasci? Muito Que cidade legal, é essa? muito legal. Foram essas perguntas. Saí com um gravador, sem nenhum projeto. Falei, o que as pessoas forem me dizendo, a partir delas eu vou criando outras entrevistas. Depois de tudo pronto, eu dei uma unidade àquilo e percebi, pela resposta de um entrevistado, que falou da questão dos fala feio, que era uma referência pejorativa a um grupo que eu concluí que era o grupo menos ligado à Igreja Católica, ao templo. Que interessante. Então, por aí eu falei, bom, então aqueles que são ligados ao templo devem ser os fala bonito, mesmo porque tem o monopólio da palavra, porque tem o púlpito, então eles falam bonito. Exatamente. Então os padres, os ex-seminaristas, os seminaristas, os líderes religiosos. Então, aí fui analisar a comunidade, eu vi que tinha sentido. Quando fui analisar o futebol, os dois times de futebol, caramba, estava tudo lá. Olha só. Aí, né? Como em Roma, com a língua latina, os termos urbanos, aliás, eu comecei com uma história de familiar, viu? O Cipatano fala bonito, porque houve uma briga de um casal que era Heleno e Grossi. Quer dizer, nós temos os Grossi aqui, inclusive os familiares dele moram aqui perto da rua de São Vicente de Paulo. Então, os nossos ancestrais, eles tiveram uma briga que envolveu a família. E eu cheguei à conclusão que um era tio do meu pai, esse tio do meu pai era francamente rural. E a esposa dele, que era Grossi, não era tanto. Porque os Grossi tinham vindo da Itália, eles tinham uma visão maior do que a nossa. Naturalmente. E a esposa dele, que era Grossi, era uma pessoa vaidosa, era uma pessoa que se trajava bem. Então, ela tinha uma visão. Então, eu concluí que ali no casal estava resumida uma briga de rural versus urbano. E dali eu parti para os fala feio e os fala bonito, com a predominância dos fala feio rural. É uma abordagem também linguística, né? Ah, sim, certamente. Muito interessante. Exatamente. E depois o Medra em Frestas, ele é um livro delicado, porque o Medra em Frestas, ele fala de pessoas vivas, mas fala de políticos. Então são pessoas conhecidas e da nossa região. Eu não escrevo nada que não tenha documento, que está escrito em algum lugar, e também não escrevo qualquer coisa que desabone qualquer um deles. Eu mantenho a visão política, inclusive o deputado Andrada é citado nesse livro, que legal. Nesse livro. Ele tem uma posição política muito perceptível. Sim. E o pessoal ligado aos movimentos comunitários era um pouco diferente. Depois acabaram sendo cooptados pela esquerda local. Entendi. Quer dizer, tudo isso. Mas eu tratei desses assuntos de forma política. Né? E acho que é uma revelação importantíssima, porque demonstra que há um aspecto político nas comunidades periféricas que ele é ou cooptado ou abafado. E é um registro histórico também, né? É um registro histórico. É um registro histórico, registro de um momento. Ele chama Medra em Frestas, porque é um crescimento nas gretas. E que gretas? As gretas deixadas pelo regime em voga na época. Sempre assim. E a partir disso, eu acho que a gente pode refletir a respeito do futuro político que a gente deseja. Eu não sei. Eu acho a questão política bastante complicada. Porque o homem em Roma sempre teve seus líderes, uns mais absolutos, outros menos, mas a massa mesmo, sem alguém que a conduza, ela tem muita dificuldade de marcar o seu próprio lugar. Talvez, através da educação, seja possível, porque há líderes invejáveis nessas comunidades e os políticos
que têm boa visão, que são sábios políticos, eles pinçam esse pessoal do lado deles e, através deles, eles conseguem grande acesso às comunidades periféricas. Não é? É verdade. E o Medra em Frestas é uma lição disso. E eu começo com a história do Enéas, que Enéas foi derrotado de Troia. E o Enéas tinha que fundar um grande reino, que era Lavínia, que iria ser o Império Romano. Mas ele tinha desafios pela frente. Um deles era passar entre Sila e Caríbides. E como é que ele ia fazer isso assim tão naturalmente, né? Passou não. Enéas passou. Mas o nosso não passou não. Pois é. Não é fácil, cara. Muito gostoso. Agora... Não faltando um ainda, não tá não? Não, tá. Agora nós... Medra em Frestas, depois uma falha do silêncio? Não. Qual é o outro? Não, o outro tá na nossa frente aqui agora. Não, teve uma falha do silêncio, uma falha do silêncio não é só meu, não. Ele é de... E tem o Hércules Nueta. Então, que nós vamos chegar lá agora, né? No sentido assim de que já tá fazendo a ligação com essa mitologia toda, né? Que você comentou. Mas eu gostaria de partir do ponto, assim, pelo menos de um dos pontos, né? Que é o período helenístico. Assim como a cultura helenística, né, influenciou e influencia o mundo ocidental. E o estoicismo é tributário desse período. Sim. Né? Você traduziu direto do latim a obra Hércules Nueta, de Sêneca, né? A primeira tradução para o português. Sim. Maravilhosa, inédito, né? Que lhe rendeu a tese de doutoramento intitulada Hércules Nueta, uma tragédia estoica de Sêneca, e posteriormente o livro que você trouxe aqui, nós estamos mostrando aqui uma ilustração, né? Uma homenagem ao seu trabalho árduo de tradutor também. Esse livro foi lançado pela editora Dialética, né? Sim. É o Hércules Nueta, uma tragédia estoica, um nome um pouquinho diferente na proposta do livro, mas tudo é realmente conectado. Em linhas gerais, o que a gente teria? Né? A prática da virtude era e é imperativa para se viver uma vida, digamos, bem vivida, um termo mais simples. Né? No seu estudo, você aborda 3 dimensões, a cósmica, a imperial e a individual, que estão imbricadas, estão misturadas, pelo que a gente pode entender. Como é que o personagem principal lida com elas, revestido dessa filosofia estoica, dessa, digamos assim, dessa fixação, se é que posso usar esse termo, porque digo fixação por vivenciar a filosofia estoicista na sua plenitude, 24 horas por dia, vamos dizer assim. O Hércules Nueta, ele é uma tragédia muito complexa. Talvez por isso mesmo que ela não tinha sido ainda traduzida para o português. Há um crítico, um estudioso do Sêneca, que afirmou que Hércules Nueta é a tragédia mais estoica dentre os romanos, que restaram muito poucas tragédias. Viu? As tragédias que ficaram são do Sêneca e de algum falso Sêneca. Inclusive, essa Hércules Nueta, ela é discutível. Alguns críticos dizem que ela é apócrifa, ela não é do Sêneca. Mas isso não se provou, não atrapalha em nada o conteúdo dela. Uns dizem que ela é a fusão de 2 tragédias. Uma mais próxima do Hércules Furioso, o Hércules que enlouqueceu e matou a família toda, e de uma segunda, junto com uma segunda tragédia de Hércules. O que eu fiz foi o seguinte: eu consegui ver no trajetório do Hércules, primeiro 2 etapas. A etapa do herói antes da cultura, o herói que é a lei de si mesmo. Quer dizer, ele não tem limites. Sim. Então, esse herói que não tem limites, ele não tem virtus. Porque ele não tem limites. Então, que força é essa? Ele faz o que ele quer. Exato. Então, ela tem essa divisão que eu deixo aqui. E tem uma segunda divisão que ele representa os 4 estágios da virtus romana, da virtus estoica. Importante lembrar... Que é diferente da arete.
que é diferente da virtus cristã. Né? A virtus cristã, me parece assim, ela exige da pessoa uma força pessoal, tudo bem, mas é no sentido de cumprir determinados códigos. A virtus histórica é a força do eu, é a força individual. Essa que é. E o estoicismo tem a primeira etapa, a pior delas, é o stultus. O stultus não é virtuoso, porque o estoicismo ele não foi escrito para os excluídos. E, aliás, pouca coisa é escrita para os excluídos. Em linha geral. Daí a importância de a gente lutar para incluir todos, para que todos sejam cidadãos. Sem dúvida. Na verdade, ela é escrita para o proficiens, não, para o vacilans, eu estou fazendo a pronúncia latina como? São o duas, o vacilante, A reconstruída e mais que detalhada. está fora. Aham. O vacilante, vamos traduzir em português, que é o vacilans, é aquele que tem momentos de virtus, momentos de vício, Tá lá e oscila. cá. O proficiens é aquele que já está atingindo a sapiência, a sabedoria, o sapiens. E o sapiens, o sábio completo, perfeito. Este quarto é idealizado, na verdade o que existe é o proficiens, aquele que comete erros e acertos. Né? E agora? Os 4 estágios. Os 4 estágios. Nessa tragédia dele, eu vejo ai meu Deus, esqueci o nome da personagem, a esposa do Hércules como sendo Alquimena. Ela como sendo a vacilante. Aliás, desculpa, nem é. A estulta. Ela é completamente à margem da virtude. Ela é completamente dominada pelo instinto. Então, ela é o estultus. O vacilante, meu Deus, seria não sei quem, não me lembro. Nesse momento não lembro os personagens. E o sapiens seria o Hércules. Que ele, inclusive, e aí entra na doutrina. A doutrina estoica, ela é uma doutrina muito simples, mas simples de definir, mas difícil de seguir. Porque é o império da razão. O homem, nós vivemos o dia inteiro no convívio entre razão e instinto. E o homem não pode ser guiado pelo instinto, nenhum instinto. O homem tem que ser guiado pela razão. Não pode ser dominado pelo medo. Não pode ser dominado pela coragem absoluta. Não pode ser denominado pela concupiscência. Você pode tudo, desde que passe pela razão. Você pode cometer o erro. Você sabe que está errado. Mas você vai, eu vou cometer e pago para ver. Estou disposto a isso. Não, tudo bem. Então, passou pela sua razão. Você analisou, você sabe que isso pode te levar para o buraco, mas você quer. Então, tudo bem. Tem até uma frase aqui. Eu acho que eu devo ter sido a única pessoa que deu a obra toda do Sêneca, porque ela é muito longa. Porque eu peguei um livro de 2 volumes, lá na biblioteca da UFMG, o cartãozinho de empréstimo, não tinha nada, estava vazio. Então ninguém pegou esse livro. Ninguém pegou esse livro. Isso é ótimo, cara. Então, eu lembro, 2 volumes, um livro meio enjoado mesmo de ler. Mas ele é fundamental para você entender. E eu peguei coisas que pessoas da área nunca tinham visto nele. Tem uma passagem muito curiosa, quando ele fala da paixão, ele fala de um sujeito que era viciado em sexo. E ele fala que ele gostava de fazer sexo diante do espelho para se ver maior do que era. O espelho é côncavo. Um espelho côncavo. Quer dizer, eu falei isso com a minha orientadora. Ela falou, eu nunca vi isso, não. Eu falei, está aqui. Você mostrou para ela e ela? Já tem. Ela falou, nada. Significa o quê? Alguma coisa é natural, né? Ter passado sem ela perceber, né? Mas eu me perdi, eu fiz tanta digressão. Então,
Como é que o personagem, né, lida com essas dimensões revestido da sua filosofia histórica e sendo um sapiens, né? Então, Que é idealizado. A tragédia, ela não é escrita com esta finalidade. Aliás, o desafio que me ocorreu foi justamente isso. Porque o Sêneca, ele é neoplatônico, né? E ele é explícito, ele acha que a arte não ajuda em nada a virtude. Aí eu me perguntei, puxa vida, não ajuda em nada? O estoico, ele é pragmático, ele não faz nada de forma inútil. E como o Sêneca escreve tragédias? Imaginemos que o Hércules Leto seja apócrifa, mas há muitas outras que não são, e que ele escreveu também. Então, eu uso de raciocínios dele mesmo para dizer o seguinte, por que eu provo que ela é estoica? Ele tem várias passagens, ele diz o seguinte, o ambiente é muito importante. Ele diz que nenhuma pessoa é imune ao ambiente. Então ele cita como exemplo uma perfumaria. Se você entrar numa perfumaria, quando você sair da perfumaria, você sai com perfumado. Se você sai ao sol por algum tempo, quando você voltar à sombra, você está queimado. Então, não tem jeito, não depende só da sua vontade. Aí ele fala sobre os maus alunos de filosofia, colegas dele, que ele diz assim, mesmo os maus alunos de filosofia, eles não conseguem sair do curso de filosofia sem alguma mudança, sem alguma influência da filosofia. Quer dizer, a força do meio, a força do ambiente. Né? E, então, a tragédia, ela foi escrita, essa tragédia dele, dentro da concepção romana de teatro, dentro da concepção romana de tragédia, que não é a mesma concepção dos gregos. Tem muita coisa aqui que é diferente. Então você pergunta como a personagem desempenha esse papel. Eu acredito que as três outras personagens, a Alquimena, não lembra a outra e não lembra a outra, eu acredito que as três personagens não tenham essa preocupação em ser virtuoso. Mas a personagem, sim, porque o Hércules, ele é um semideus. No curso de literatura latina que eu dei para vocês, eu devo ter falado sobre a Alquimena, que teve um filho com Júpiter. Sim. Né? Ele estava vindo da guerra. Exatamente. Me chama aquele... Não é o hóspede, não. Tá, não me recordo do texto agora, mas isso, essa história da Alquimena então, é verdadeira. O Plauto conta a história do nascimento de Hércules. Que é um dos comediógrafos latinos, ele é né? semideus. Ele é filho de Alquimena, uma humana, e do deus Júpiter. E depois de certo momento da vida dele, ele se despe das armas, ele se torna um homem desarmado, um homem comum, e começa a perder a importância do seu corpo e termina sendo queimado em sacrifício lá no Monte Eta. Então, representando o quê? A razão superando o instinto. Porque a razão, ela é uma energia, ela é o logos. E o corpo, ele é a matéria. E o logos, a razão, representa o movimento. A razão é movimento. Ela é dinâmica, ela é enérgica, ela é energia. E o corpo representa a parte passiva desse atrito que a nossa vida, de qualquer homem, que preside a vida toda. Nós estamos o tempo todo escolhendo entre o racional e aquilo que nega a nossa razão. Então, por isso que ele diz que a matéria é pesada, a matéria é passiva e a razão, ela é ativa. E a virtus, ela é especialmente ativa. Então, quando o Hércules se queima na fogueira, no Monte Eta, sobra dele a parte filha de Júpiter e queima a parte filha de Alcmena. Então, queima a parte passiva, fica a parte ativa, a parte de razão, é a entronização da razão. Que é a virtus
por excelência, que é a liberdade absoluta. Porque o que tolhe a nossa liberdade é a matéria, segundo ele. Agora, você fala assim, puxa vida, então ele é bipolar, como é que chama isso? Ele tem essa contraposição. Tem mais ou menos. Porque o estoico também, ele não é o quê? Absoluto, não. Ele não é... A contradição não é absoluta. Porque a matéria também tem Deus nela. A razão está no mundo de três maneiras. Ela está no mundo por meio da razão diretriz, que é a razão do homem, que é capaz de dirigir a sua vida, da razão universal, que está em tudo, ela está em tudo. Tudo aqui que nós estamos vendo, essa razão universal está, que é a presença do Logos. O Sim. Logos é o Uno, que é o Deus absoluto. E uma razão, são três razões. Perdi parte da minha razão. Perdeu parte da razão, é ótimo. Mas o que é, diante da virtude tomada nesse termo, né, romano? E é interessante porque os romanos são tributários, né, dos gregos também, e conseguiram uma concepção, por exemplo, de gênero, tragédia diferente. Completamente. Mas, por exemplo, o que é ser estoico na atualidade, tomando por base esse tipo de tragédia romana, ou seja, a mensagem que a tragédia romana, especificamente essa, do Hércules Nueto, nos deixa como legado? Olha, eu entendo que o problema que nós vivemos hoje, 2000 anos depois, são os mesmos problemas que viveram os romanos. Com a diferença que os romanos não tinham internet, não tinham avião supersônico, essas coisas. Mas a questão básica do homem é o seguinte: como ser feliz? Essa é a questão. Para o estoico, isso parece que em Roma pegou muito bem, ser feliz é ser livre. Ser livre é ser sábio. Quem é sábio é livre e é feliz. E o que traz a liberdade, a felicidade, é a razão, segundo eles. Por quê? Há coisas, por exemplo, como a morte, que é uma preocupação do romano e uma preocupação nossa também, não é? Mas a morte é inevitável. Isso, de certa maneira, está num daqueles versos que eu li aqui. Como é que você faz para ser feliz, mesmo sabendo que a morte te espera um dia? Só pela razão. Porque isso é destino. Isso é fatal. A morte virá mesmo. Então, você tem que racionalizar o conceito da morte da seguinte forma. Primeiro, a morte não existe para mim. Nesse momento eu estou vivo, então não tem morte e não estou vendo ela na minha frente. Então, para que eu temer uma coisa que não está aqui? Ainda mais que a vida do estoico é uma vida presente. É do carpe diem, né? Então, uma delas, a principal é essa. Então, você traduz a morte num conceito. Ele é a outra ponta da vida e vai me pegar. Então, não adianta eu antecipar o sofrimento. Então, eu evito pensar nisso, deixa isso para lá. Muito interessante. Se a hora que vier, veio paciência, não tem outro jeito. Mas há coisas mais simples que comprometem a nossa felicidade. Por exemplo, entre os romanos, a insegurança. Se o sujeito era mulher, não tinha direito nenhum. Então, é um problema. A questão dos bens materiais. Você podia, dependendo de uma guerra que houvesse, para premiar soldado, que participou da guerra e se destacou, você podia perder o bem mais palpável que havia na sua terra. Você podia ficar pobre. Uma hora você podia ser sequestrado e vendido como escravo, perder sua liberdade. Você podia passar fome, você não tem como se alimentar. Passar frio. Então, o que você tem que fazer para você não sofrer diante dessas coisas que são reais? Primeiro, elas não são presentes, mas é importante que você esteja preparado, porque elas podem se tornar presentes. E não são como a morte. A morte se tornou presente, você não tem que fazer nada. Mas essas coisas você pode. Então, você tem que treinar como? Sendo frugal, você come o necessário, mas
não precisa de comer em excesso, não precisa de tomar refeições com apícios todo dia, né? aquelas comidas loucas, né? Que ele fazia. Você pode se alimentar de forma simples. O que mais que eu falei? Essas coisas. A escravidão. Olha, você pode virar escravo, sim. Então, meu caro, não esbanje, não curta demais diante dos outros, porque a sua escravidão poderá ser pior depois. Admita que você um dia pode se tornar escravo, e desde já, inclusive o Sêneca fazia isso, acho que uma vez por ano ele invertia. Ele passava a servir os escravos. Quer dizer, é um treinamento. Quer dizer, hoje eu sou escravo. Interessantíssimo o ponto, né, como filosofia de vida, porque a gente vê muito facilmente nos contatos do dia a dia com várias pessoas, mais próximas, menos próximas, talvez uma inobservância disso, e mais ainda, um desleixo, porque é simples. Essa racionalização, com esses exemplos do dia a dia, me parece extremamente simples ser colocado em prática. Pois é, a questão é que aqueles que nos trazem a infelicidade, eles a trazem revestido de felicidade. Então, quais seriam os inimigos da nossa felicidade hoje? Eu diria o consumismo. Você passa em frente à concessionária e vê um carro de 600 mil reais, quando o seu custou 200. Puxa vida, ali você tem um atrito violento da razão com o instinto. Quer dizer, você, instintivamente, você quer ter aquele carro. Então, você entra na concessionária, deixa o seu carro, compra, assume uma dívida fabulosa, você comprou a infelicidade por irracionalidade. A sua felicidade não é maior se você está com aquele carro, você está com o seu. Você se ilude que está sendo mais feliz. Você estará muito mais feliz e livre se você tiver aquele seu carro pago e saber que não tem que pagar. E se você não puder pôr gasolina nele, você vende ele na esquina. O outro não, o outro está preso. Entendeu? E a gente é enrolado o tempo todo e não reagimos. Por exemplo, a indústria enrola a gente o tempo todo. Por que você tem que comprar uma caixa de bombom de 500 gramas com 200 gramas dentro dela? Por quê? Eu estou sendo enrolado. Então, eu tinha que raciocinar e mandar uma mensagem para o fabricante. Falar, espera aí, assume que é 200 gramas, faz uma caixinha pequena. Por que você fica aumentando a poluição, jogando mais papelão da natureza, para botar 200 gramas de bombom dentro de uma caixa de 500? Muito simples. Eu estou falando de bombom, mas é porque me ocorreu agora. Você pega o colírio, você jogar no outro, o vidrinho cabe 10 mililitros, né? Tem 2. Por quê? Por que você não põe 10 e põe o preço dele de 10? Mas eu acho que parte daí, dessas coisas mais simples. Porque as pessoas não põem a razão para funcionar. Não se perguntam. Fala, por que é assim? Se todo mundo pensasse isso e mandasse uma mensagem para o laboratório, fala, que história é essa? Você me mandar um vídeo de 10 mililitros com 2 mililitros dentro. Não, você só está pagando os 2. Não, mas eu quero pagar os 2, eu não quero comprar embalagem. Não. Manda numa embalagem só com os 10, é isso que eu quero. É isso. Uma vez fizeram a conta para mim da tinta de impressora. Você chegou à conclusão que 1 litro de tinta custava mais caro que 1 quilo de ouro. É mesmo? Mas você ia comprar um cartucho de 2 mililitros, 100 reais. 100 vezes 500, quanto dá? 100 vezes 500, dá 50 mil, não é? Para poder fazer a comparação em relação ao quilo do ouro. 50 mil. Não sei o que custa isso. Sei que era uma coisa absurda. E nós somos ludibriados o tempo todo e ficamos, porque eles investem no nosso instinto de... Como é que fala? Da preguiça que a gente normalmente tem. Desde o menor esforço. E uma passividade muito grande. Então tem muito espaço. Agora, as pessoas que estão publicando muito sobre estoicismo, eles estão tentando complicar para que eles não percam o peixe.
Então, eu vi aqui... É uma distorção do uma conceito, distorção. né? Eu até tirei cópia de um artigo de jornal que eu vi, eu tenho livro. Tem um americano, uma dupla americana, escreveu um livro com 365 reflexões estoicas. Está aqui, eu não vou ler, não. Mas o estoicismo não é autoajuda. O estoicismo é muito simples. A parte básica é isso. Rodrigo, deixa eu ler só uma coisa. Para mim, o estoicismo está nesse texto. Leia para nós. Só isso. Quando o Lucílio, que era uma espécie de discípulo do Sêneca, acompanhando ele na doutrina estoica, começou a achar difícil ser estoico. Muito difícil, muito trabalhoso. Eu não quero abrir mão disso, daquilo, de determinados prazeres. O Sêneca disse para ele o seguinte: mostrar-me-ei fácil e indulgente em relação às coisas para as quais te inclinas e julgas necessárias à vida. Eu imagino que seja sexo. Ou, né? Porque o que está escrito aqui? E julgas necessárias à vida. Ou comida também, né? Pode ser. Comida também pode ser. Ou mesmo úteis ou agradáveis. Tanto a comida quanto o sexo se enquadram aqui. É verdade. Delas excluirei o vício. Quer dizer, o domínio do instinto sobre a razão. De fato, se te proíbo de desejá-las, cupere. Eu não sei se é cupere ou cupere, acho que é cupere. Te permito querê-las. Querer uma coisa, desejar outra. O verbo vele. De modo a fazê-las sem medo, com a deliberação tão mais segura, quanto mais intensamente possas sentir os seus prazeres. O que, pois, demais prazeroso te poderá acontecer se, em vez de submissão, experimentares o domínio? Se você tem o instinto é necessário. Você não pode, a seguinte, o instinto mandou, estou indo. Não, não é isso. Eu sei que isso é instinto. Mas isso me agrada. E não há nenhum inconveniente em que eu tenha esse prazer. Então eu vou ter o prazer. Eu vou ceder. Aparentemente é um instinto, mas não estou cedendo. A minha razão está concedendo esta licença ao instinto. Então, isso é virtuoso. Sim. Você entendeu? Então, Sim. não é o ato em si, é o ato humano. Nesse jogo, razão e instinto. Muito interessante essa contraposição. E, inclusive, eu acho que isso atualiza, vamos dizer assim, atualiza entre aspas, a filosofia estoica. Inclusive, diante desse descolamento de realidade que a gente tem hoje, dessa paralaxe cognitiva, né, que a gente está vendo acontecer muito. Eu acho interessante porque a gente não tem muito tempo de parar para pensar nessas coisas pequenas, né, nos exemplos. Eu acho que são grandes exemplos, embora de itens que a gente não pare para poder se dar conta. A partir daí, fazendo essa atualização, com essa mensagem que ele nos deixa de contraposição, né, entre razão e instinto. Esse atrito, esse possível vício que possa existir. Eu acho que fica fácil a gente atualizar o conceito, atualizar a filosofia, eventualmente buscar essa virtude e tentar chegar no problema, na grande questão do homem, que é a felicidade, que foi colocada aqui por você. É a felicidade. Né? Então, eu acho que, assim, leiam a obra. Leiam a obra. Eu acho que é válido. Né? E de onde que veio a ilustração, a inspiração para essa ilustração? Olha, isso é um ilustrador da dialética, viu? Ele mandou algumas opções para mim. Eu, para ser franco, ainda não vi essa capa do Leão de Nemeia na cabeça dele. E ele fez com base na leitura, certamente. Foi. Porque eu achei que foi uma sacada, assim... Eles perdem fontes, viu? Eu sugeri alguns livros que trazem ilustrações. Eu achei que tinha alguma relação com a Liga dos Escritores, dos Ilustradores. Não, esse não Entendi. Não tem nada a ver. Isso aqui é o Leão de Nemeia, é o símbolo do poder dele. Nos trabalhos, né? E uma sobreposição ali, né, com o corpo masculino, me parece, né?
A história do Edson é muito complicada, viu? Parece que o Ele é leão, masculino, mas não é só masculino. o leão se sobrepondo a ele, né? Muito interessante. tem isso lá, parece que ele se ele é ambíguo também, nesse sentido. Então, até o gestinho dele tá... Exatamente. acho que caiu bem a ilustração aí com o texto, né? E com o desenrolar da obra. Agora, eu não posso deixar, né, ficar barato aqui, ficar de graça com essa explanação, com essa... Nós estamos rememorando aqui tanta coisa boa, tantos momentos bons, né, ligados aí às coisas que a gente gosta, a arte, a cultura, a literatura. Como é que tá, como é que foi, como é que está acontecendo o seu trabalho aí como fotógrafo autoral? Como é que são captadas essas imagens? Quais são essas imagens? Quem é a inspiração? A gente tem Sebastião Salgado aí, Cartier-Bresson, Ansel Adams. Não, eu li, cara, eu tenho bastante fotografia em casa, mas não tem assim, um autor específico, não. Eu tenho, lá tem as fotografias, tem autor, mas eu não me lembro. Obviamente que eu olho isso. Agora, eu invento bastante. Entendi. Eu comecei fotografando muito flor e inseto, mas me cansei. Aí teve um período que eu comecei a fotografar coisas banais, pedaço de pau, espinho, qualquer coisa. Do nada. Coco, qualquer coisa. Eu vou achar pedra, né? E nesse momento eu estou fotografando folha seca. Que legal. Porque a folha seca tem a ver com um momento tem imagens. Climático que a gente está agora. Não? Imagem. Não tem uma folha seca igual a outra. Olha, você olha um chão cheio de folhas, cada um é torcido de um jeito. Então eu tenho usado muito folha seca e às vezes em contraste com folha verde, às vezes em contraste com qualquer outro objeto. Entendi. Né? E eu prezo muito pela composição, especialmente a composição de forma, a composição de linhas. Então é isso. Um dos concursos que eu venci, foi naquele USP 60+, que é justamente um pedaço de macaúba. Macaúba é uma palmeira muito espinhenta. A nossa região tem a brejaúba. É mais ou menos do tipo daquele espinho, mas a macaúba é uma palmeira solitária. A brejaúba parece uma bananeira. Né? E eu achei um pedaço daquele podre, levei para casa e em casa eu tenho lá os meus macetes, né? Jogos de espelho. Aí você deu um tratamento diferente. Aí deu meu jeito nela. Aí ela ficou interessante. Que legal. E como é que essa sensibilidade, por exemplo, da lente do fotógrafo deve ser captada? Porque ele nos empresta, né, a sua visão de mundo construindo as imagens. Então, como é que você vê essa sensibilidade no ato de pegar aquele ângulo, aquele objeto, aquela perspectiva? Eu acho assim, a fotografia de gente é diferente. Né? A minha fotografia, eu só faço fotografia macro. E eu uso a linguagem fotográfica, movimento, ângulo, corte. E muitas vezes eu não sei te falar um significado. Eu sei que me agrada. Sempre flui. Aquilo é interessante. E aí é muito curioso, se eu falar assim, eu vou fazer fotografia macro hoje, lá na sua casa. Então, o que você tem lá? Você tem gato, você tem flores, não tem? Flores. Eu vou ficando ali, daí a pouco pinta uma ideia. Depois que pinta a primeira ideia, aí não para mais. Eu já fui com a minha neta, a Maria Fernanda, fazer fotografia lá na linha do Oeste. E tinha um terreno baldio, nós entramos no terreno baldio. E aí começamos. Aí fez aí depois... Aí cansa, quando chega, eu não aguento fotografar mais que 3 horas. Depois de 3 horas, agora 3 horas passa num instante. E eu já não aguento mais. Aí chega em casa, a gente tem um corte. Muitas vezes o corte muda completamente a fotografia. Né? Entendi. Que é o tratamento que se dá. É o tratamento, A gente às vezes intensifica. Tem fotografia que surpreende. Às vezes a fotografia que você perdeu, quando você chega em casa, é a melhor delas. Entendi. Eu tenho uma fotografia de São Francisco, é no tempo do filme, não sei nem se eu consigo achar o filme. Eu resolvi fazer com light, me chama de print, né? Aquele, com a lanterna. Sim.
Utilizando no escuro, botei a máquina no B, aberta, de iluminação. apaguei tudo, fechei as janelas, peguei a lanterna Uhum. e falei, agora vou pintar o São Francisco. Mas na hora que eu fui mudar o ângulo, eu tropecei no tripé. Aí mudou o São Francisco de posição, mudou o São Francisco de posição. Eu falei, já comecei a continuar, terminei. Quando revelou, mas ficou uma foto tão bonita que eu tentei fazer outra, não consigo fazer igual. O efeito inusitado, né, acabou dando uma outra... Tem uma que eu fui fotografar uma aranha numa macaúba, numa racha de macaúba. Aí ficou faltando luz. Ficou bom, não. Levei lá no Photoshop e fui dar um trabalho nela. Gente, como é que a foto ficou bonita. Que legal. Essas ainda não foram expostas, né? Não, eu tenho muito pouca exposição. Eu expus lá na Cara aquela vez. Sim. Acho que da Unipac 2 vezes. Lá em Belo Horizonte uma. Eu estou articulando uma para Juiz de Fora, lá no Moinho, lá no Moinho Veracruz. Eles transformaram aquilo no centro cultural. Eu não fui lá, não Então, estou pensando, eu vou fazer com curadoria direitinho. Mas além desse vou projeto... fazer a impressão e que chama de arte. Esqueci. Em papel de algodão, essa coisa mais caprichada. Entendi. Mas além desse projeto, digamos assim, gestado em andamento, tem alguma outra coisa nova chegando? Na fotografia, em termos de literatura, em termos de literatura, está me faltando só sair da inércia, porque eu tenho livros publicados. Eu tenho uma dívida, eu considero para mim uma dívida com as cidades que me fizeram bem. A primeira cidade que me fez bem, assim, por mais tempo, foi Santos Dumont. Eu não escrevi nada sobre Santos Dumont. Aliás, a primeira mesmo foi Juiz de Fora, não escrevi nada lá. Mas eu tenho coisas de lá que eu quero botar num livro, alguns contos produzidos lá. Barbacena eu tenho, Medra em Fresta, totalmente daqui, Cipotânea eu tenho. Legal. Cipotânea fala feio, fala bonito. Mas gostaria de publicar este de Juiz de Fora. De Santos Dumont, eu não tenho ainda uma visão, não sei como ainda fazer. Porque quando eu morei lá, um período que literariamente eu produzi pouco, mas eu gostava muito de lá. Entendi. E é legal assim a sua naturalidade, porque o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta pode perceber que o escritor é uma pessoa normal, é uma pessoa que tem os seus lapsos de memória, é uma pessoa que fica buscando o que fazer, né? Se vê em situações que quaisquer outras pessoas se veem também. Então é muito legal, né? Basta a gente observar esses modelos e a gente começar a se lançar. Quem hesita, por exemplo, a entrar nesse universo, né, da arte, da escrita, da literatura, enfim, né? Mas, Helena, eu não podia deixar de ser, mesmo que você já tenha comentado conosco um pouco, mas diretamente a sua história com Barbacena. Qual é a relação da cidade com o seu cotidiano, desde quando você chegou aqui, as atividades que você fez, vem fazendo, vem desenvolvendo? O que você pode falar para nós, apesar de já ter homenageado a cidade com medras, né, como você comentou, mas o que mais você pode falar para nós nesse sentido a respeito da nossa terra, né? A minha ligação com Barbacena é uma ligação antiga. A primeira vez que eu passei aqui, eu estava indo para o seminário, em Petrópolis. Eu desci lá na rodoviária antiga e dormi numa pensão perto da rodoviária. E peguei um ônibus. Tinha quantos anos isso, mais ou menos? Hein? Tinha quantos anos isso? Não, eu não era tão novo, não. Eu fui para o seminário, eu tinha 13 anos. E depois sempre passava aqui, voltando. Teve um episódio que me emociona até hoje. Nunca se pensou, passava por aqui, nunca pensou em... Não imaginava que eu ia morar aqui, não. Eu vou te contar, eu não vou falar o nome, mas se você achar que vale, depois eu falo. Numa das vindas do seminário, eu e um colega que se tornou padre, já até morreu, nós perdemos a turma aqui em Barbacena, todo mundo tomou o seu destino, nós estávamos vindo para férias, e eu e esse Argemiro ficamos
sem saber o que fazer, perdidos na rua. Perdido Aí, Barbacena, olha perdido ali na rua, sem saber, eu não conhecia ninguém, sabia nada. Aí veio uma moça, que depois foi colega minha, na Unipac, e perguntou. Falou, não sei. Ah, pois é. Então, essa moça era irmã de um colega nosso que já morreu também, do Luiz Felipe Domit. Sim. Ela e o Luiz nos levaram para a casa do senhor professor Amarílio de Paula. E nos levaram lá para a escola agrícola, onde eles moravam. E eles eram muitos filhos. Não sei onde o casal dormiu, mas deu a cama para nós, para mim e para Gilmar. Isso é uma coisa, olha, que não tem, nada apaga. Eu não esqueço disso. Nunca, Por isso que você tem que nominar mesmo. Então, você tem que dar os nomes, sim. Então, Isso não é isto fácil. é uma coisa. O seu Amarílio, professor, e a esposa dele, eu não lembro o nome dela, Sim. e a irmã, e se não me engano, um irmão do Felipe, se não me engano, um tenor, não tenho muita certeza. Não, mas você Eu sei que nos levaram para a escola agrícola, eles moravam ali depois do Salesiano, lá embaixo, né? Isso, Isso aconteceu. Tempos depois, a minha família morou um tempo aqui na Rua Santa Luísa, meu pai comprou uma casa ali, foi pouco tempo. Depois eles foram para Belo Horizonte. E eu frequentei muito aqui um tempo, que eu era professor em Santos Dumont, e Santos Dumont teve um tempo subordinado à delegacia de ensino de Barbacena. Eu vinha para aqui. E vinha também para namorar, porque a minha esposa, a mãe dos meus filhos, era daqui. Então, eu vinha muito aqui. Conheci muita gente daqui que trabalhava em Juiz de Fora, como aquele padre psicólogo, eu esqueci o nome, que já até morreu, mora tinha clínica na rua. Não sei se morreu também. Não, ele é vivo. É vivo? Me parece que sim. Na Ele avenida. que me desculpe. Na avenida, acho que sim. Ele A, e outros. a senhora dele que já é falecida. Então, pois ela foi colega de turma da minha esposa. Então eu acho que eu confundi as duas coisas. Trabalhei com ela, foi minha chefe na Unipac, e ela a professora Norma Santa Rosa. É ela mesmo. Então. Ela já é falecida. Depois eu fiz o treinamento, fui bem classificado para... vim para Epicar. Eu comprei a casa por causa da Epicar. Eu vim com a intenção de mudar para aqui, comprei aquela casa ali. E aí depois fiz o concurso para auditor, e já tinha casa, já estava ambientado. E eu vou te falar uma coisa, trabalhar na Epicar é muito bom, viu? É um dos bons empregos. Tem um pouco de regime militar. Sim. Mas como não teria se uma escola militar Desiderato. e é um quartel também. Exatamente. Seria impossível. E eu achei interessante, você tinha comentado também do ponto de vista da filosofia de Sêneca, né? Sobre o ambiente. A gente, como atravessar um rio, né? E passar, e depois dele a gente nunca mais ser o mesmo. A gente fala sempre isso, né? Também tive a oportunidade de passar por lá. Quem passa por lá, em quaisquer que sejam os postos, para usar um termo da caserna, ou melhor dizendo, em quaisquer funções, nunca é mais a mesma pessoa, né? Sempre fica um carinho, sempre fica uma marca muito positiva, né? Mesmo que possa haver qualquer intercorrência, que é natural de qualquer vivência, de qualquer lugar, né? Mas, assim, muito interessante esse ponto, que é uma riqueza que a gente tem, uma das muitas riquezas que a gente tem em Barbacena. Duas experiências militares. O serviço militar, que para mim foi uma grande escola. Estou para dizer, mais importante do que o trabalho que eu fiz na Epicar, porque eu era jovem, estava vindo do seminário, e eu precisava daquele choque. Então, nesse sentido, lá foi fundamental. E choque mesmo, duas realidades bem distintas. Duas, completamente. E a vivência na Epicar foi muito boa. O pessoal acolhe a gente muito bem. A gente, como civil, é tratado como oficial, quer dizer, a gente é tratado como os donos da casa. Tem um regime de semelhança mesmo, é verdade. Tem. E eles falavam, muitas vezes, que isso aqui é uma escola. Então, o professor é fundamental. Temos que tratá-los bem. Eles foram, inclusive, lembrados, né? Os mestres foram lembrados agora no aniversário da escola em maio, aniversário de 75 anos da escola. Então, assim, é realmente muito interessante esse relato. Posso partilhar um pouco dele, sim. Embora tenha estado numa outra época, né? As coisas
tem a sua tem diferença. mudança, Sim. mas em si, essencialmente, concordo. Né? A gente não pode deixar também passar batido aqui a hora daquela palhinha que ficou faltando para a gente fechar. Tem mais uma para nós aí? Você vê que Essa aquelas... especial para a gente... aquelas que eu li, elas são totalmente estoicas, viu? Uhum. Você pode ver que prevalece a questão da razão, Como o papo hoje foi da virtus, estoico, né? Meu Então Deus. é isso aí. e onde ela está. Aqui tem mais de um papel. Acho que está na outra. Você na falou outra folha. do meus lapsos, mas depois de um certo tempo de conversa, a gente começa a falhar mesmo. A fotografia é fine art. Aí, agora lembrou. Tá vendo? E ainda deu tempo de registrar. Mais importante. Maravilha. Vamos ver, aqui ficaram. Será que é essa mesmo? Quem não pode com o inimigo de igual para lutar? Desculpe. Quem não pode com o inimigo de igual para igual lutar? Acredite que o perigo é maior no imaginar. Isso aí. É estoico, tem mais aqui. Eu não sei, agora eu falei que vou ler, vou ter que ler, né? Não, vai. Medo tens do intestino, se ingeres só porcaria. Como medo te dá o destino, se falta a filosofia. Pois é, boa. Ainda bem que você não falou de ingerir né? Não foi uma bebida, porque aí pelo menos a gente tá salvo. Tem outra aqui, olha, tem outra. Deixa eu ver. Tu, de razão pequenino, terás medo noite e dia, da dor, da morte, do destino, se faltar filosofia. De novo, eita, muito bom. Maravilha. Eu com isso li 6. Tá vendo? Em primeira mão, porque foi gravado hoje também, a gente está tendo essa Tem outra, oportunidade. tem mais uma, quer mais uma? Fecha aí para nós. Aliás, palavra-chave deles, ataraxia, quer dizer, a paz, a tranquilidade diante de qualquer desafio. Então, até vai ser chave de ouro. Beleza. Tá aqui, olha. Aquele total desapego, fruto da filosofia, que lhe traz pleno sossego, chama-se ataraxia. Muito bom. Maravilha, meu caro. A gente agradece muito novamente por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui nesse papo descontraído, brindando a gente com conhecimento, de forma descontraída, falando de coisas que a gente gosta, falando de raízes de Barbacena para o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta conhecer um pouquinho mais da nossa gente, das nossas histórias, do que a gente faz aqui, né, para valorizar a nossa terra, mesmo que ela tenha que sanear problemas, mas essa é a coragem que a gente deixa aqui para a gente poder arregaçar as mangas e fazer acontecer. Então, muito obrigado, já estamos aguardando uma outra oportunidade para ouvir as atualizações dos trabalhos que vão surgir aqui. A gente poderia, no futuro, falar especificamente de estoicismo. Já está fechado. Então, deixa rodar a turma aí. Você está priorizando o pessoal da academia ou não necessariamente? Não. Aqui é igual coração de mãe. Democracia mesmo. Coração né? de mãe. Sempre Então, tem mais, sempre cabe mais um. né? Beleza, ótimo. Mas é isso, meu caro. Agradecemos muito mais obrigado. uma vez. Obrigado. Eu agradeço a você, agradeço a Rádio 93 nessa missão importante, que eu acho que a missão da rádio hoje tem mais responsabilidade do que outras. Sim. Porque as pessoas que gostam de ouvir. E é por isso que dizem que temos 2 orelhas, não é? Exatamente. Então, uma boca isso. só para falar. E mesmo. o trabalho do Marcinho ali, né? Que sem ele também as coisas não andam, né, Marcinho? Maravilha. E agradeço a todo mundo. Nós obrigado para vocês que estão aí ouvindo também, né? Isso, claro. Isso aí. Muito satisfeito. Bem, meu caro amigo ouvinte e internauta e espectador, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela 93 FM, a Rádio Que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos muito
pela sua audiência, pelo seu carinho e aguardamos você na próxima entrevista. Até lá!